A obra do Templo de Salomão foi terminada, então nós vamos dar continuidade agora a 2 Crônicas, capítulo 5, e o que veio decorrer logo a seguir a isso. Vamos pedir a direção de Deus. Ó Deus, meu Pai, tem misericórdia de nós e abençoa essa leitura e que o Teu Espírito esteja agora a nos orientar e guiar de maneira que possamos pegar o Espírito da Tua Palavra e assim alimentar a nossa fé. Amém. Diz assim, no versículo 1, assim se acabou toda a obra que Salomão fez para a casa do Senhor. Então trouxe Salomão as coisas que seu pai Davi havia consagrado, a prata, o ouro e todos os objetos, e pô-los entre os tesouros da casa de Deus. Então Salomão congregou em Jerusalém os anciãos de Israel e todos os chefes das tribos, os chefes dos pais entre os filhos de Israel, para fazerem subir a arca da aliança do Senhor da cidade de Davi, que é Sião. E todos os homens de Israel se congregaram ao rei na ocasião da festa, que foi no 7º mês. E vieram todos os anciãos de Israel e os levitas, levantaram a arca e fizeram subir a arca e a tenda da congregação com todos os objetos sagrados que estavam na tenda. Os sacerdotes e os levitas os fizeram subir. Então o rei Salomão e toda a congregação de Israel que se tinha reunido com ele diante da arca, sacrificaram cordeiros e bois, que não se podia contar, nem numerar, por causa da abundância. Assim trouxeram os sacerdotes a arca da aliança do Senhor ao seu lugar, ao oráculo da casa, ao lugar santíssimo, até debaixo da asa dos querubins, porque os querubins estendiam ambas as asas sobre o lugar da arca, e os querubins cobriam por cima a arca e os seus varais. Então os varais sobressaíam, para que as pontas dos varais da arca se vissem perante o oráculo, mas não se vissem de fora. E ali tem estado até o dia de hoje. Na arca não havia coisa alguma senão as 2 tábuas que Moisés tinha posto em Horebe, quando o Senhor fez aliança com os filhos de Israel, saindo eles do Egito. E sucedeu que, saindo os sacerdotes do santuário, porque todos os sacerdotes que ali se acharam se santificaram, sem respeitarem as suas turmas, e os levitas, que eram cantores, todos eles, de Asaf, de Emã, de Jedutum, de seus filhos e seus irmãos, vestidos de linho fino, com símbolo, com saltério e com harpas, estavam em pé para o oriente do altar, e com eles até 120 sacerdotes que tocavam as trombetas. E aconteceu que, quando eles uniformemente tocavam as trombetas e cantavam para fazer ouvir uma só voz, bendizemos e louvamos ao Senhor. E levantando eles a voz com trombeta, símbolo e outros instrumentos musicais, e louvando ao Senhor, dizendo: porque Ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. Então a casa se encheu de uma nuvem, a saber, a casa do Senhor. E os sacerdotes não podiam permanecer em pé para ministrar por causa da nuvem, porque a glória do Senhor encheu a casa de Deus. E o comentário do 11 ao 14. A nuvem de glória representa a presença do Altíssimo, que se apossou daquele lugar. Essa era a prova de que ele havia tomado para si aquela casa, para fazer habitar ali o seu santíssimo nome. Todos, sem exceção, havia se preparado e se santificado para aquele momento. A glória do Altíssimo é dada aos que possuem um coração limpo e sincero. Aqueles que manifestam uma fé viva e pura na sua palavra desfrutarão da plenitude do seu Espírito. Por isso o sacerdote, ele carregava, aquela parte aqui de cima, eu esqueci o nome dela, mas escrito santidade ao Senhor. Porque para ele poder servir ao santo, ele também precisava ser santo. Isso não impedia ele de cometer falhas, erros, mas ele tinha que procurar ou buscar viver uma vida em santidade. Mas isso não está longe de nós. Hoje nós formamos um reino de sacerdotes. Significa dizer que de nós também é exigida essa santidade. Por isso que no Pai Nosso diz: santificado seja o teu nome, porque nós também temos que buscar nos santificar na presença de Deus. Agora, 2 Crônicas, capítulo 6. Então falou Salomão: o Senhor disse que habitaria nas trevas, e eu te tenho edificado uma casa para a morada.
e um lugar para a tua eterna habitação. Então o rei virou o seu rosto e abençoou toda a congregação de Israel, e toda a congregação de Israel estava em pé. E ele disse: Bendito seja o Senhor Deus de Israel, que falou pela sua boca a Davi, meu pai, e pelas mãos o cumpriu, dizendo: Desde o dia em que tirei o meu povo da terra do Egito, não escolhi cidade alguma de todas as tribos de Israel, para edificar nela uma casa em que estivesse o meu nome, nem escolhi homem algum para ser líder de meu povo, Israel. Porém, escolhi a Jerusalém, para que ali estivesse o meu nome. Escolhi a Davi, para que estivesse sobre o meu povo, Israel. Também Davi, meu pai, teve no seu coração edificar uma casa ao nome do Senhor, Deus de Israel. Porém, o Senhor disse a Davi, meu pai: Porquanto tiveste no teu coração edificar uma casa ao meu nome, bem fizeste de ter ido no teu coração. Bem fizeste de ter isto no teu coração. Contudo, não edificarás a casa, mas teu filho, que há de proceder de teus lombos, esse edificará a casa ao teu nome. E sabe por quê? O problema foi que Davi, ele cometeu muitas injustiças. Lembra que ele passou para o lado inimigo, né? E ele também fazia coisas horríveis, ele também fez muitas outras coisas, né? Por exemplo, quando ele caiu com Betseba, quando ele matou o marido de Betseba, quer dizer, são coisas que manchou, né? a vida dele perante a santidade de Deus. Então, Deus falou que o seu filho Salomão viria a construir o templo. E ele construiu logo de seguida da morte do pai, então ele foi o que precedeu o templo, né? Por isso que o templo também leva um pouco do seu nome, né? Mas é a referência de Deus. Então, seguindo aqui, no 10, assim confirmou o Senhor a sua palavra que falou, porque eu me levantei em lugar de Davi, meu pai, e me assentei sobre o trono de Israel. Como o Senhor disse, edifiquei a casa ao nome do Senhor, Deus de Israel, e pus nela a arca em que está a aliança que o Senhor fez com os filhos de Israel. E pôs-se em pé perante o altar do Senhor, na presença de toda a congregação de Israel, e estendeu as suas mãos, porque Salomão tinha feito uma plataforma de metal de 5 côvados de comprimento, de 5 côvados de largura e de 3 côvados de altura, e a tinha posto no meio do pátio, e pôs-se em pé sobre ela e ajoelhou-se em presença de toda a congregação de Israel, e estendeu as suas mãos para o céu, e disse: Ó Senhor Deus de Israel, não há Deus semelhante a ti, nem nos céus, nem na terra, que guarda a aliança e a beneficência aos teus servos que caminha perante ti de todo o seu coração, que guardaste ao teu servo Davi, meu pai, o que lhe falaste, porque tu, pela tua boca, o disseste, e pela tua mão o cumpriste, como se vê neste dia. Agora, pois, Senhor Deus de Israel, guarda ao teu servo Davi, meu pai, o que falaste, dizendo: Nunca homem algum será cortado de diante de mim, que se assente sobre o trono de Israel, tão somente que teus filhos guardem teu caminho, andando na minha lei, como tu andaste diante de mim. Aí, aqui nesse versículo, eu entendo a importância da genealogia, porque o Senhor Jesus, ele é rei, né? Ele é rei dos reis. E a genealogia de Jesus vem da linhagem de Davi. Interessante, né? Então, quer dizer, de fato, o reino de Davi, como Deus havia prometido, seria perpetuado. E se perpetuou em Jesus, quer dizer, é eterno. No 17, e agora, Senhor Deus de Israel, cumpra-se a tua palavra que disseste ao teu servo Davi. Mas, na verdade, habitará Deus com os homens na terra? Eis que os céus e os céus dos céus não te podem conter, quanto menos esta casa que tenho edificado. Comentário do 18. Habita Deus com os homens na terra? É impossível medirmos ou compararmos a majestade do Altíssimo. Isaías 40:12 diz: Quem mediu na concha da sua mão as águas e tomou a medida dos céus aos palmos e recolheu numa medida o pó da terra e pesou os montes com peso e os outeiros em balança. Seguindo o texto, né, do comentário do bispo, Salomão compreendia que nem mesmo todo o universo
seria suficiente para contê-lo, quanto mais um espaço limitado como o templo. Mas Deus é humilde e, para ter o prazer de estar com o ser humano, se sujeita a habitar em lugares simples, se comparando à sua grandiosidade. Por exemplo, não há nada que ele almeje mais que fazer morada naqueles que o amam e temem o seu santíssimo nome. Impossível existir maior glória do que ter o próprio Criador habitando dentro do nosso ser. Esse é o seu desejo. Ele quer se expressar por intermédio de cada um de nós. Então, que maravilhoso, né? Isso me faz lembrar que, por exemplo, primeiro, Adão tinha o privilégio de ter a presença de Deus todas as tardes ali com ele, né? Conversando, falando. Depois do pecado, Deus então não podia estar mais junto do homem porque esse pecou. Então, houve um afastamento. Mais tarde, Deus apareceu para várias pessoas, para Noé, né? Para Enoque, enfim, mas diferente. Diferente da maneira como Deus tratou com Abraão. Abraão, por exemplo, na altura, ele era idólatra, quer dizer, ele tinha uma vida comum como qualquer outro ser humano, distante de Deus, mas Deus o escolheu e Deus trabalhou nele. E Deus então se aproximou de Abraão, mas Abraão não tinha um lugar, referência, que Deus estivesse perto. Mais tarde, Moisés, Deus então aparece para Moisés e desce no monte. Então, no monte era o lugar de referência, o Sinai, da onde Deus desceria. Então, quando o povo saiu do Egito, se encontrou com Deus no Sinai. Mas Deus falou, agora eu não quero mais descer no monte, agora eu quero estar no tabernáculo. Então, deu todas as referências do tabernáculo para Moisés. Moisés construiu e Deus começou a habitar no meio do povo, quer dizer, mais perto, né? Se antes era no monte, agora está junto. Depois disso, Deus falou, né? Como está aqui, Deus habita no meio dos homens, quer dizer, aquele templo de Salomão também serviria de referência como o lugar da morada de Deus. Mas aquilo era muito pouco, ainda Deus queria algo muito mais restrito, mais perto, mais junto. Então, ele amou o mundo de tal maneira que deu o Senhor Jesus. E vem a promessa do Espírito Santo hoje, porque o Espírito Santo seria derramado. Então, hoje ele já não quer estar morando numa casa, mas quer estar morando em nós, né? Agora, imagine esse Deus que mediu as águas do mar na concha, né? Mediu os céus a palmos. Ele, na sua grandeza e majestade, quer habitar dentro do ser humano. Quem somos nós? 19. Atende, pois, a oração do teu servo e a sua súplica, ó Senhor meu Deus, para ouvires o clamor e a oração que o teu servo ora perante ti. Que os teus olhos estejam dia e noite abertos sobre esta casa, sobre o lugar de que disseste que ali porias o teu nome, para ouvires a oração que o teu servo orar neste lugar. Ouve, pois, as súplicas do teu servo e do teu povo Israel que fizeste neste lugar, e ouve todo o lugar da tua habitação, desde os céus, ouve, pois, e perdoa. Quando alguém pecar contra o teu próximo e lhe impuser juramento de maldição, faz-o jurar, e o juramento de maldição vier perante o teu altar nesta casa. Ouve tu, então, desde os céus, e age e julga a teus servos, condenando ao ímpio, retribuindo o seu proceder sobre a sua cabeça, e justificando ao justo, dando-lhes segundo a sua justiça. Quando também o teu povo Israel for ferido diante do inimigo por ter pecado contra ti, eles se converterem e confessarem o teu nome e orarem e suplicarem perante ti nesta casa, então ouve tu desde os céus e perdoa os pecados do teu povo Israel e torna a levá-los à terra que lhes tem dado a seus pais. Quando os céus se fecharem e não houver chuva por terem pecado contra ti e orarem neste lugar, confessarem teu nome, se converterem dos seus pecados, quando tu os afligires, então ouve tu desde os céus e perdoa o pecado de teus servos e do teu povo Israel, ensinando-lhes o bom caminho em que andem, e dá chuva sobre a tua terra, que deste ao teu povo em herança. Quando houver fome na terra, quando houver peste, quando houver queima de seara, ou ferrugem, gafanhotos ou largata, cercando algum dos teus inimigos nas terras das tuas portas, ou quando houver qualquer praga ou qualquer enfermidade, toda oração e toda súplica que qualquer homem fizer,
ou todo o teu povo Israel, conhecendo cada um a sua praga e a sua dor, e estendendo as suas mãos para esta casa, então ouve tu desde os céus, do assento da tua habitação, e perdoa, e dá a cada um conforme a todos os seus caminhos, segundo conheces o seu coração, pois só tu conheces o coração dos filhos dos homens, a fim de que te temam, para andarem nos teus caminhos, todos os dias que viverem na terra que deste a nossos pais. Assim também ao estrangeiro que não for do teu povo Israel, quando vier de terras remotas, por amor do teu grande nome e da tua poderosa mão e do teu braço estendido, vindo eles e orando nesta casa, então ouve tu desde os céus, do assento da tua habitação, e faze conforme a tudo o que o estrangeiro te suplicar, a fim de que todos os povos da terra conheçam o teu nome e te temam como o teu povo Israel, e a fim de saberem que pelo teu nome é chamada esta casa que edifiquei. Quando o teu servo sair à guerra contra os seus inimigos pelo caminho que os enviares, e orarem a ti para o lado desta cidade que escolheste, desta casa que edifiquei ao teu nome, ouve então desde os céus a sua oração e a sua súplica, e faze-lhes justiça. Quando pecarem contra ti, pois não há homem que não peque, e tu te indignares contra eles e os entregares diante do inimigo, para que os que cativarem os levem em cativeiro para alguma terra remota ou vizinha, e na terra para onde forem levados em cativeiro, caírem em si e se converterem, e na terra do seu cativeiro a ti suplicarem, dizendo: pecamos, perversamente procedemos e impiamente agimos, e se converterem a ti com todo o seu coração e com toda a sua alma na terra do seu cativeiro, a que os levaram presos, e orarem para o lado da sua terra, que deste a seus pais, e para esta cidade que escolheste, e para esta casa que edifiquei ao teu nome, ouve então desde os céus, do assento da tua habitação, a sua oração e as suas súplicas, e executa o seu direito e perdoa ao teu povo que houver pecado contra ti. Comentário do 24 ao 39, né? Ouve tu desde os céus. O céu é a habitação permanente do Altíssimo. Salomão mostrou entender que se o povo pecasse, além de perder o privilégio de ter o Senhor perto de si, seria disciplinado por ele de diversas formas. Isto é, como consequência do abandono a Deus, os filhos de Israel sofreriam com a derrota para o inimigo, com a falta de chuva, com a fome e com a peste. No entanto, se a nação invocasse arrependida, receberia perdão e restauração. Forte, né? Porque há sempre chance de voltar para Deus. O que Deus espera? O que o Senhor Jesus espera? Espera o seu arrependimento tão somente, porque o perdão já existe, né? A reconciliação com Deus já existe. Então ele só espera o seu perdão. É você quem tem que agora também se perdoar, porque por vezes a gente faz promessas para nós mesmos que não vamos mais voltar a cair, e caímos. Então aquilo nos machuca porque é a nossa palavra que foi ferida. Então quando você busca cicatrizar daquela palavra que foi ferida, daquele problema, você então se volta para Deus novamente. E aí há uma novidade de vida. Então, quando aquele povo se voltasse para Deus, quer dizer, Deus também se voltaria para eles e aquela aflição acabaria. Muito forte. No 40, agora, pois, ó meu Deus, estejam os teus olhos abertos e os teus ouvidos atentos à oração deste lugar. Levanta-te, pois, agora, Senhor Deus, para o teu repouso, tu e a arca da tua fortaleza, os teus sacerdotes, ó Senhor Deus, sejam vestidos de salvação e os teus santos se alegrem do bem. Ó Senhor Deus, não faças virar o rosto do teu ungido, lembra-te das misericórdias de Davi, teu servo. E o comentário do 41, levanta-te agora. Salomão convida o Altíssimo a entrar no templo por meio da Arca da Aliança. O Senhor considerou sua infinita superioridade para repousar a sua glória dentro de um pequeno elemento. Para se ter uma ideia, as medidas da arca equivalem a cerca de 1,23 m de comprimento por 74 centímetros de largura, por 74 centímetros de altura. Isso significa que o Todo-Poderoso,
que nem mesmo os mais altos céus podem contê-lo. Se condescendeu para dar ao homem o privilégio da sua presença. Não há convite que agrade mais o Altíssimo que aquele que o chama para habitar na alma do ser humano. Por isso que eu costumo dizer que o vazio que o ser humano sente, ele tem como preenchê-lo. De que maneira? O Espírito Santo. O Espírito Santo é a medida exata do vazio do ser humano. Quando ele recebe o Espírito Santo, ele recebe a plenitude da vida, ele tem tudo. Que tal, né? Eu estendo o convite para você também ter tudo. Tudo de Deus significa ter o tesouro, o maior tesouro em vaso de barro. Nós somos esse vaso de barro, sem valor, sem qualquer prestígio, sem qualquer honra. Porque quando o ser humano morre, ele não leva nada deste mundo. Ele só pode levar a sua alma. E ela precisa estar salva. Que a sua esteja também, tá bom? Que Deus continue abençoando e iluminando você. Dá o seu gosto nesse vídeo para que ele se espalhe pela internet. Manda esse vídeo para alguém que você conhece que também precisa ler a palavra de Deus junto com a gente. E, claro, põe nos comentários o que Deus tem falado com você, tá bom? Fique bem.